Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta manhã, que o amor de Deus seja derramado poderosamente nos nossos corações, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. O texto bíblico para a mensagem desta manhã, dando continuidade aos nossos estudos, as mensagens sobre o Evangelho de Lucas, ele encontra-se em Lucas capítulo 12. Se você não está ainda com a sua Bíblia em mãos, esse é o momento. Pegue a palavra do Senhor, esqueça o aplicativo da Bíblia, pegue a palavra, manuseie a palavra, tenha prazer em estar com a palavra do seu lado, tenha prazer em abri-la, tenha prazer em ver as folhas sendo passadas, e você ter nas suas mãos a santa palavra do Senhor, nesta manhã e sempre. O texto bíblico da mensagem desta manhã encontra-se em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versos 4 e 5. Esta mensagem é uma mensagem do amor de Deus nesta manhã para você. O amor de Deus, ele se manifesta de várias formas, de várias maneiras. Nem sempre a declaração de amor de Deus, aquilo que Deus tem a te dizer, aquilo que vai te fazer vir para mais perto do coração de Deus, são exatamente as palavras que nós estamos querendo ouvir. Mas Deus está querendo nos trazer para junto do seu coração. Ele nos deseja dar a vida eterna. E nesta manhã, são palavras do Senhor Jesus, que se encontram nesse núcleo, em Lucas, do capítulo 11 até capítulo 21, nós temos falado esses dias. São mensagens poderosíssimas, e o objetivo dessas mensagens tão fortes é para nos mostrar o quanto Deus nos ama, porque Deus não quer que nós estejamos de fora da grande boda do Cordeiro que se aproxima. O texto de Lucas, capítulo 12, versos 4 e 5, está escrito assim, e esta é a mensagem do Evangelho. E o Senhor Jesus disse: Eu vos digo, meus amigos, que não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disso não podem mais fazer coisa alguma. Não tenham medo deles. Mas eu lhes mostrarei a quem você deve temer. Temam aquele que, após a morte do corpo, tem o poder de jogá-lo no inferno. Sim, eu digo a você, a esse você deve temer. Lucas capítulo 12, versos 4 ao 5. Essas palavras não foram ditas por João Batista. Se fossem ditas por João Batista, nós já estaríamos acostumados em associá-las a João, porque João foi um pregador de ferro e fogo, digamos assim. Eram palavras duras, as palavras de João, quando ele dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E por causa dessas palavras tão fortes, João, ele perdeu a cabeça. As palavras de João Batista eram palavras, né, que quem sabe hoje em dia a grande maioria dos pregadores não ousariam falar, porque senão eles não teriam uma audiência tão expressiva como as pessoas hoje querem. Mas essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus, aquele em quem o amor de Deus estava. Ele diz, eu vos digo, não tenham medo daqueles que matam o corpo e depois disso não podem fazer mais nada. Eu lhes mostrarei a quem você deve temer. E Jesus aqui está falando sobre inferno. E é interessante Jesus estar falando sobre inferno. Essas palavras não foram ditas pelo apóstolo Paulo, elas foram faladas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Sim, o Senhor Jesus, humilde e amoroso, aquele que quando estava sendo crucificado disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E Cristo fala essas palavras aqui, e elas foram registradas 2 vezes, você tem essas palavras aqui, e em Mateus 10 também, você encontra essas palavras, é verso 28. E Cristo falou as palavras, né, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele falou essas palavras para os soldados romanos, que, diferentemente dos judeus naquele momento, não sabiam quem ele era. Não tinham tido conhecimento da salvação, a oportunidade de graça como os judeus haviam tido. Alguns podem afirmar até, algumas pessoas, ao ouvirem essa palavra, que essa mensagem é, quem sabe, uma mensagem excepcional, que está fora do contexto das palavras de amor que o Senhor Jesus falava, quando ele menciona o inferno. Irmãos, para que nós possamos conhecer o céu, para que nós possamos ter desejo do céu, nós também precisamos entender o que é o inferno. Quem sabe a palavra inferno seja uma palavra até difícil de ser dita hoje, não falada,
mas nós precisamos compreender que o amor de Deus, ele nos leva a entender o que significa evitar o inferno. E isso não é uma linguagem figurada, não é esse o caso aqui. Quem está falando isso é o Filho de Deus, o Filho de Deus feito carne. Ele e seu Pai são um só. Se ele diz, se você vê a mim, você vê o Pai. E é esta palavra que ele está dizendo para os seus discípulos. Cristo, em determinado momento, João capítulo 17, verso 8, ele pôde agradecer a Deus no final do seu ministério, porque no final ali da sua vida terrestre, do seu ministério, ele conseguiu dizer aos homens tudo o que o Pai lhe havia dado para dizer ao mundo. Não houve uma palavra que ele escondeu, não houve uma palavra por conveniência que ele não falou, não houve uma palavra que ele achou que não teria um cabimento social, que as pessoas não poderiam ouvir. Ele falou todas as palavras, porque eram palavras que o Pai lhe havia dado. João 17, 8, dê-lhes as palavras que tu me concedeste, que tu me deste. Ele nos contou tudo, tudo que você precisa saber para a salvação, tudo que você precisa saber para ter a vida eterna, tudo que você precisa saber para ter bons relacionamentos familiares, tudo que você precisa saber para que você tenha fé. E você pode dizer nessa manhã, mas eu não consigo ter fé. Ó Senhor, aumenta-nos a fé, como os discípulos um dia disseram. Ou então, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos. Senhor, por que não jejuamos? Cristo disse, espera aí, eu vou te dar o momento certo de jejuar. O momento certo de jejuar é agora. E tantas outras coisas mais que o Senhor tem nos dito. Ele nos falou tudo, ele nos ensinou tudo. E ele falou em voz alta, 2 vezes, o Pai lá dos céus, ele disse, este é o meu Filho amado. Eu sinto prazer nele, eu sinto alegria, porque o meu filho é assim, ele é exatamente assim. Quando Deus dos céus ouvia essas palavras, ele dizia, eu estou satisfeito, filho, porque você está dizendo tudo o que eu ordenei, meu filho amado. E essas palavras foram ditas pelo Pai. Então, não ache estranho, não fique sobressaltado, porque nesta manhã nós vamos falar um pouco sobre o amor de Deus e como Deus te ama tanto que ele tem apresentado a mensagem do céu, e para que você tenha desejo de estar no céu, você precisa entender que tem um inferno a ser evitado. Existe um lugar que não é de salvação, e esse local precisa ser evitado. O Senhor Jesus falou sobre esse tema com muita frequência, não foi somente esse texto. Às vezes nós nos esquecemos de textos como esse, mas o Evangelho de Lucas, ele tem todo esse miolo do Evangelho, e a mensagem em Lucas, que é escrita por Lucas, ela está voltada para arrependimento. Arrependimento. Em todo momento, Cristo está dizendo, você precisa se arrepender. É preciso arrependimento, porque se não houver arrependimento, não há vida eterna. E se não há vida eterna, não existe um banco de espera para ficar. Se não há vida eterna, se não há arrependimento, não existe um muro para ficar sentado em cima. Ou é céu, ou é inferno. Nós precisamos entender, irmãos, principalmente agora, nessa reta final, nos últimos instantes da história desse mundo que nós estamos vivendo, nesse auge da experiência que você tem com Deus, que você tem desenvolvido com o Senhor, que somente há 2 caminhos, não há um terceiro caminho, não há um caminho intermediário, não há um caminho do mais ou menos, nem lá nem cá, não há um caminho do jeito que eu acho melhor, há apenas um caminho que leva ao céu. Cristo é esse caminho, e todos os outros demais caminhos vão levar para o inferno. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, nos disse 4 coisas sobre o inferno. 4 coisas. 4 coisas. Primeira coisa, Cristo fala que o inferno é real. Eu não estou falando aqui de purgatório, nem nada dessas coisas. Inferno, irmãos, é estar afastado de Deus. Inferno é perder a vida eterna. Isso é real. Isso é real. Nem todos serão salvos. Quando perguntaram ao Senhor Jesus uma vez, Senhor, são poucos os que serão salvos? O Senhor Jesus deixou claro que são poucos que serão salvos. Nem todos os homens, nem todas as pessoas, nem todos serão salvos. E como nem todos serão salvos, existe outro lugar, que é o lugar daqueles que não serão salvos. Mateus capítulo 5, versos 21 e 22, ele fala, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar está sujeito ao julgamento, mas eu digo que se você estiver irado sem motivo contra o seu irmão, você está sujeito ao julgamento. Se você rebaixar o seu irmão, humilhá-lo, e disser seu tolo, esse é o sentido, você está em perigo do fogo do inferno. Está aqui em Mateus. Mateus capítulo 5, versos 21 e versículo 22. Cristo fala que por esse
por essa atitude, por isso aqui, a pessoa está em perigo do fogo do inferno. Então, existe o inferno, o afastamento de Deus. O outro texto, em Mateus 5, versos 27 a 30, Cristo disse: ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Mas eu digo a você, que se você olha para uma mulher com luxúria, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque e jogue fora. É melhor você perder uma parte do seu corpo do que todo o seu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, te faz pecar, corta, joga para longe de você. É melhor você perder uma parte do seu corpo do que todo o seu corpo ir para o inferno. Algumas pessoas interpretaram isso literalmente há um tempo atrás. Nós sabemos uma história há um tempo atrás, no passado, que haviam pessoas lutando contra paixões, contra luxúrias, que chegaram ao ponto de cortar a mão, literalmente, cortar o olho, literalmente. Mas nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam. Porque o mesmo Senhor falou que o problema está no coração. Ou você faz a árvore boa e o seu fruto bom, ou você faz a árvore ruim e o seu fruto mau. Então, Cristo está dizendo, qualquer coisa nesta manhã que faz com que você tropece, qualquer coisa que você sabe que está atrapalhando a sua vida com Deus, qualquer coisa que está tirando você do seu momento de oração, qualquer coisa que está impedindo você de ter mais fé, corte agora, lance para longe de você, porque isso pode levar você para o inferno. Isso é uma mensagem de amor. Essa é uma mensagem de alguém que ama e que deseja com que eu e você nos desvencilhemos de tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa salvação. Se você está vendo alguma coisa, se você está vendo no seu celular, você está vendo na televisão. Hoje, basicamente, o celular substitui a televisão, porque antes, a televisão, você precisava ter um local específico para você ver. Você tinha de ir para a sala da sua casa ou no quarto. O celular, você está com ele 24 horas por dia até, se quiser. E você está vendo, ouvindo a guerra dos sentidos ali a todo momento. O Senhor diz, cuidado, se o teu olho direito, ele está fazendo você tropeçar, você está vendo, você está tendo tempo para ver o que não deve ver, você está cultuando, você está adorando, idolatrando algo, arranca aquilo agora, lança para longe, porque senão você pode perder a vida eterna. O outro texto se encontra em Mateus 23:15, quando ele fala dos mestres da lei e dos fariseus. Ele diz, ai de vós, mestres da lei, fariseus, vocês viajam por todo o mundo procurando fazer um discípulo, e quando vocês fazem esse discípulo, você está tornando ele 2 vezes mais filho do inferno do que você. Cristo está dizendo 2 coisas aqui. Primeira coisa, que os fariseus eram filhos do inferno, e que os discípulos que eles faziam eram filhos do inferno também. Sabe? Às vezes nós imaginamos Cristo como aquela pessoa que estava o tempo todo, por mais que ele seja amor, e a mensagem dele fosse de salvação, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cristo também é a verdade, e a verdade não pode ser escondida. A verdade, as palavras de verdade não podem ser dissimuladas. Cristo, ele não pouparia uma palavra sequer que fosse a verdade, porque a verdade não pode ser escondida. Ele está falando aqui de mestres da lei, de fariseus, hipócritas. Ele está se levantando no meio das pessoas, dizendo, você é um hipócrita e você é filho do inferno. Se você é filho do inferno, você vai para o inferno. Não era fácil para as pessoas ouvirem aquelas palavras, mas eram as palavras que aquelas pessoas precisavam ouvir, justamente para não irem para o inferno. O outro texto se encontra em Mateus 23:33. Ele está dizendo aqui, mais uma vez, com os fariseus, vocês são serpentes. Vocês são uma cria, como víboras, raça de víboras, né? Entra em outro assunto aí que interpretam errado isso aqui. Vocês são serpentes, raça de víboras. Como você vai escapar da condenação do inferno? Cristo estava dizendo, vocês estão condenados ao inferno. Se vocês não mudarem, se vocês não se arrependerem, como você vai escapar do inferno fazendo isso? Como você vai ser salvo se você continua a fazer aquilo que não agrada a Deus? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando o Senhor Jesus fala sobre o inferno, é que o inferno, a decisão da salvação, ela não pertence a nós. A decisão da salvação, ela não pertence a mim. O mérito da salvação, as regras da salvação, o ponto de salvação, não sou eu quem determino, não é você quem determina. E este é um assunto muito sério, meus irmãos. Este é um assunto muito interessante, um assunto importantíssimo para nós, porque tem a ver com vida eterna ou morte eterna. O inferno, ele está sob a autoridade de Deus. O diabo não tem poder para jogar ninguém no inferno, embora ele seduza. Ele mesmo também é jogado no inferno, no poço sem fundo, por Deus.
É por isso que Cristo diz em Mateus 10, 28, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Em vez disso, eu vou te mostrar quem você deve temer. Você deve temer aquele que tem poder de destruir a alma e o corpo no inferno. Outro texto, Mateus 25, 41, quando Jesus está falando ali da vinda do rei, quando ele coloca ali as ovelhas à direita, os carneiros à esquerda, e diz, tive fome, me deste de comer. Como é bom ouvir essas palavras, não é verdade? Como é maravilhoso ouvir isso, que alento traz. Estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber. Tudo é uma coisa tão até lúdica, ouvir essas palavras do Senhor Jesus. Nossa, então eu preciso fazer estas coisas para ser salvo. Não. Você não precisa fazer essas coisas para ser salvo. Mas uma vez salvo, com a vida salva, debaixo da graça do Senhor Jesus, você sim pode fazer essas boas obras, como diz Paulo. Você é criado a nova natureza em Cristo Jesus para estas boas obras. Então o rei e o foco aqui está naquilo que é feito pela graça, não no mérito de graça da salvação individual, daquilo que o homem pode fazer. Então o rei diz, tive fome, me deste de comer, tive sede, estava nu, me vestiste, na prisão foste visitar-me, entrem, benditos de meu Pai. E os outros, depois que não fizeram nada disso, não tiveram a vida de graça, porque aqui o enfoque está naquilo que a graça faz, ele vai dizer aos que estão à sua esquerda, Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, vós que sois amaldiçoados para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 46 diz, então eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Não há outro caminho, ou vida eterna, ou morte eterna. Terceiro ponto, o inferno envolve rejeição da graça de Deus. O inferno envolve rejeição do amor de Deus. O inferno não significa um fogo que queimará pelos séculos dos séculos. Não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz que o fogo é de consequências eternas, mas que não deixará nem raiz nem ramo, como está lá em Malaquias. Então, o inferno envolve a rejeição do amor de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus, da proteção de Deus. É por isso que em Mateus 7, 23, Cristo diz, nunca vos conheci, mas, Senhor, nós temos pregado em teu nome, nunca vos conheci. Senhor, nós temos feito curas em teu nome, nunca vos conheci. Eles estão usando o nome. Será que essas pessoas que estão fazendo curas no nome do Senhor Jesus, não importa, eles podem estar falando o nome de Jesus em português, em brasileiro, em hebraico, em siríaco, em grego, não importa. O Senhor Jesus dirá a mesma coisa, nunca vos conheci. Em Mateus 8, 11 e 12, muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão seus lugares na grande festa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos originais do reino serão lançados para fora, ele está se referindo aqui à nação judaica, para fora, para as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Este não é um bom lugar para estar. Ou você estará na mesa, na grande ceia das bodas do Cordeiro, com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ou você estará lá fora, lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E essas palavras não são simbólicas. O outro texto, em outra parábola, Mateus 22, 13, disse o rei aos assistentes, aquele homem que quis entrar na festa com as próprias vestes, aquele homem que quis entrar no céu do jeito dele, aquele que quis entrar nas bodas com as próprias regras dele, não entra. O Senhor diz, amarrai-lhe a mão e os pés e o atire para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Também a parábola dos servos, Mateus 25, 30, lança aquele servo inútil fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Não há um meio termo. Não há um meio termo. Ou você está na festa das bodas do Cordeiro, que o Senhor te convida hoje, ou infalivelmente você estará fora. O outro ponto sobre o inferno, que o Senhor Jesus falou, é que o inferno envolve dor, envolve sofrimento, porque ele não é um lugar teórico, é um lugar onde os culpados estarão. Mateus 13:30 diz, lança aquele servo inútil fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13:40, 43, fala que as ervas daninhas do reino são arrancadas e são queimadas no fogo. Assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles eliminarão do seu reino tudo o que causa o pecado,
Todos os que praticam a iniquidade, eles serão jogados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes, mas os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E o Senhor Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça nesta manhã, eu estou lhe convidando para a vida eterna, diz o Senhor. Eu estou lhe convidando, não para que você sofra, eu estou te abrindo o caminho de graça, para que você tenha um lugar, uma cadeira com o seu nome naquela mesa, no reino dos céus, onde estarão os santos, os salvos de todas as épocas. Tem um lugar ali para você, você só não vai estar ali se você não quiser. E se você não quiser, não tem outro lugar para você, senão lá fora, na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Por mais dura que pareça, essa é uma mensagem de amor. Esta é uma mensagem de salvação. Em Mateus 13, 49 e 50, mais uma vez o Senhor diz, assim será no fim dos tempos. E em Mateus 18, 6 a 9, ele fala, se alguém fizer pecar um desses pequeninos que creem em mim, será melhor que nunca tivesse nascido, ou então que tivesse uma grande pedra amarrada no pescoço e jogada no fundo do mar. Irmãos, ninguém falou sobre o inferno mais do que o Senhor Jesus. Nem João Batista falou, nem Paulo falou, nem ninguém do Antigo Testamento falou mais sobre esse assunto do que Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus deseja nos salvar. Cristo veio para pagar justamente a penalidade do pecado, para que o pecador pudesse ter a vida eterna. O outro texto de Mateus 24, 50 a 51 nos diz, o servo daquele senhor, o senhor daquele servo, aliás, virá num dia em que ele não o espera e numa hora que ele não imagina. E ele, então, lhe designará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. O servo do Senhor virá num dia que ele não imagina. Então, desde Mateus, nós ouvimos palavras do Senhor Jesus sobre esse assunto. Ele está nos dizendo que o inferno é a realidade, o destino daqueles que rejeitam a graça de Deus. O inferno, ele está sob a autoridade de Deus e sob seu total e exclusivo poder, e envolve rejeição e envolve dor. Se você tem algum problema com esse assunto nesta manhã, se você tem alguma briga com esse assunto sobre o juízo final, a punição final, a sua briga não é comigo. A sua briga não é com Paulo, nem com Daniel, nem com Isaías, nem com Jeremias, nem com João Batista, que escreveu o Apocalipse. A sua briga é com Deus, é com o Senhor Jesus Cristo, porque é ele quem está falando essas coisas. Embora Pedro, Paulo e João tenham falado desse tema, ninguém falou mais desse tema do que o Senhor Jesus. Foi ele quem contou a parábola do rico e Lázaro, foi ele quem contou a parábola das ovelhas e das cabras em Mateus 25, foi ele quem contou a parábola em Mateus 22, do homem que foi jogado nas trevas porque não trazia a veste nupcial, aquele que quis entrar no céu da maneira dele. É o Filho de Deus quem se refere a isso de forma tão clara. Então, nessa passagem de Lucas 12, Lucas nos diz que milhares de pessoas se reuniram para ouvir o Senhor Jesus. E se eu estivesse naquele dia, estivesse pronto para ouvir o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus estivesse ali para falar, eu tenho certeza que a mensagem que Jesus falou, todas as mensagens que o Senhor Jesus falou, eram mensagens de importância tremenda para a salvação de todos aqueles que o ouviam. Então, depois de dar uma palavra ali breve de advertência sobre os fariseus, é o que nós vemos aqui no início, ele começa o seu sermão usando essas palavras. Eu vos digo, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, e depois disso não podem fazer mais nada. Não tenham medo, mas eu lhes mostrarei a quem você deve temer. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que existe juízo, que existe um Deus que tem poder, que tem autoridade. Esse Deus, ele é amor, mas ele também é poder, ele é justiça. Mas que nenhum daqueles que creem no seu nome precisa temer essas consequências, se eles temem a Deus e obedecem à sua vontade. Por isso, nessa manhã, eu te digo, tema a Deus. Ninguém que tenha temido a Deus jamais será jogado no inferno. A última mensagem de advertência ao mundo, em Apocalipse 14, diz, temei a Deus e dai-lhe glória. Em Apocalipse 14, é repetida essa mensagem dita pelo Senhor Jesus para um mundo que está zombando de Deus, para um mundo rebelde, para o mundo que desobedeceu a palavra, que se levantou contra o Criador e diz, cuidado, temam a Deus e rendam-lhe glória.
Quem sabe se eu tivesse de reunir 3 mensagens principais da Bíblia nesta manhã para pregar numa congregação, ou um estudo bíblico para pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, quem sabe eu pregaria a primeira mensagem com João 3,16. O encontro de Jesus com Nicodemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça. João 3,16, mesmo sendo a mensagem mais profunda de amor, o nosso foco muitas vezes está apenas em que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Mas lá em João 3,16 diz o seguinte: se você não crê nesse amor, se você não aceitar o que Deus fez por você, enviou seu Filho único, você vai perecer. E a palavra perecer é até bonita, porque perecer significa morrer. E o Senhor Jesus está dizendo aqui nesse texto, que é o texto mais conhecido da Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que você que crê no Filho único não morra, porque se você não crer nele, você vai morrer. Em Apocalipse 14 também, as 3 mensagens angélicas dizem o seguinte: se você adora a besta, cuidado, porque você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E essas são mensagens de salvação. Essas são mensagens de vida eterna. E a palavra diz que Deus nunca envia homens para o inferno por maldade, mas apenas pela justiça. Em João diz, porque amaram mais as trevas do que a luz. Deus não tem prazer nisso. O profeta Isaías diz que essa é a sua obra estranha. A obra de punição, mesmo a obra de juízo que recai em última instância ao Todo-Poderoso, é uma obra estranha porque ele é amor. Mas ele é justiça. Deus não tem prazer nisso. Ele diz isso lá em Ezequiel. Ele não se gloria na miséria humana. Ele não está disposto a levar os seres humanos à perdição. Pelo contrário, Deus enviou seu Filho ao mundo. É como se Deus estivesse dizendo, no final das contas, por que que isso teve de acontecer? Por que que você teve de fazer isso? Por que você teve de ir contra a minha palavra? Por que você não aceitou os méritos da salvação? Tudo o que eu fiz, o que mais eu poderia fazer para te salvar, eu dei o meu filho na cruz. O que mais você queria? Quando chegar o nosso fim, e vai chegar de uma maneira ou de outra, e eu estiver diante da face de Deus, e você estiver diante da face de Deus, face a face, será que Deus vai ouvir as desculpas, as mesmas desculpas que você dá hoje? Será que Deus vai ouvir atentamente cada uma das desculpas que eu tenho dado hoje para não ler a palavra de Deus? Ah, eu estou atrasado, eu estou saindo agora. Ah, eu tenho de fazer isso. Eu tenho de fazer aquilo. Você acha que Deus vai ouvir as suas desculpas quando chegar na última hora, no último momento? Não se iluda. É claro que não. É claro que não vai. Tudo já está sendo examinado agora. Todo o seu pleito está sendo examinado. O que você tem dito a Deus e o que não tem dito. Todos os fatos estão sendo examinados pelo Senhor. Mas se você está coberto pelo sangue do Cordeiro, e é obediente, a graça de Deus está sobre você, não há nada o que temer. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, onde nós estamos hoje? Onde você está hoje? Você está aí na sua casa, nesta manhã de sábado, ouvindo coisas maravilhosas? Você ouviu pedidos de oração? Você ouviu testemunhos maravilhosos? Mas quando este culto terminar, e quem sabe você já esteja preocupado, porque são 11h39 da manhã, o culto não terminou ainda, quem sabe vai para 12 ou vai para 12h05, não sei. Quando esse culto terminar e alguém lhe perguntar o que foi que o pregador falou hoje sobre essa manhã, quem sabe você vai dizer, ele leu algumas palavras do Senhor Jesus, mas foi bom? Não, ele falou sobre o inferno. Eu não vi a hora dele terminar. Estava quase insuportável, ele não estava falando do céu, ele não estava falando das mansões de ouro, das ruas de ouro, ele estava falando do inferno. Há pessoas, irmãos, que vieram até nós ao longo do tempo e reclamaram e disseram, não nos pregue a palavra, a doutrina, é uma heresia. Fale apenas de Jesus. Queremos ouvir Jesus. Senhor, queremos ver Jesus, o seu amor. Onde está o amor de Jesus? Bem, nós estamos falando de Jesus nessa manhã. Porque as palavras são do Senhor Jesus. Elas não são minhas. E assim como em outros sábados, estamos pregando apenas sobre Jesus. As palavras de Jesus. E dificilmente, quem sabe alguns aqui podem suportar essas palavras. Mal suporto ler estas palavras. Irmãos, mas o meu chamado, o nosso chamado não se limita, não é para suportar, não é para... o meu chamado não é para que eu me limite aos meus sentimentos, no que eu prego, no que eu acredito, mas às palavras e aos ensinamentos do Filho de Deus, porque o que ele diz para nós é a verdade. Agora, você ouve isso, nós ouvimos isso sobre esse lugar, e nós temos uma escolha. Nós temos uma escolha. Você pode se encher de ira,
de desprezo, ou achar que eu não sou de Deus, é que essa mensagem não é de Deus e que nós estamos errados. Se você fizer isso, parabéns. Porque você vai estar seguindo a cartilha que o inimigo quer que você siga. Mas o mundo de hoje diz que você não precisa se preocupar com isso. Deus te ama. E é verdade, Deus te ama. Mas se você também não aceitá-lo na sua vida, você não terá vida eterna. Quantos anos de vida mais você tem? Quantos anos mais de vida eu tenho? Quantos anos mais você vai viver com saúde? 30, 20, 10 anos com saúde. Sem estar em cima de uma cama. Você garante isso? Quem garante? Não garante, não é? Já parou para pensar sobre isso? Se cada dia que passar, você se sentir mais forte, será que cada dia que passa, quanto mais os anos avançam, eu vou me sentir mais forte? Eu vou ter a mesma saúde igual a de um bebê? Igual dos meus filhos, quem sabe, de 5, 10 anos? É claro que não. Ou qual é o destino do homem? Terminar numa cama, sendo cuidado pelos outros, atormentado por uma doença, até perder a noção, até morrer. E depois disso tudo, porque é isso que aguarda. Davi disse, eis que sigo hoje pelo caminho de todos os mortais. Davi sabia que ia morrer. Moisés escreveu, a nossa vida sobe até 80 anos no máximo, e é canseiro e enfado. E Moisés chegou até os 120 anos pelo poder sobrenatural de Deus, pelo ministério, aquilo que Deus tinha preparado para ele, pelo plano dele. Mas senão não tinha chegado. Agora imagine viver essa vida inteira aqui, 10, 20 ou 30 anos. Uns estão morrendo agora, jovens com 15, 16, 20 anos, outros menos. E a vida terminou simplesmente, a pessoa dorme, porque a morte é um sono. Agora imagine depois de tudo isso, quando você acordar, no grande dia final, você ouvirá dois tipos de palavras. Você tem dois caminhos. Você ouve uma, ouve outra. Ou você ouvirá, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado antes da fundação do mundo. Oh, glória, que alegria. Aquele que despertar na ressurreição e ouvir essas palavras do Senhor, vinde benditos de meu Pai, mas haverá outros que ouvirão, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não há outro caminho. São apenas duas as frases que serão ouvidas no grande dia de Deus. Eu prefiro ouvir as palavras do Senhor e receber a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a graça que veio da sua morte e ressurreição e a influência do Senhor, e a salvação e a vida eterna. E ter um privilégio maravilhoso agora, enquanto esse momento não chega, de conviver com essas pessoas mais santas do Senhor, que eu já poderia ter conhecido, que conheço agora, e ver Deus fazendo essas coisas maravilhosas. Irmãos, não posso fugir dessa linguagem clara, sem sombras, inequívoca, que não é minha, mas é a linguagem que Jesus de Nazaré, muitas vezes, advertiu pessoas daquela época e me adverte todos os dias sobre o que é céu e sobre o que é inferno. Ele não estava fingindo, ele não estava brincando, porque ele veio e pagou o preço do pecado para que você não passasse por isso. Jesus falou sobre isso por causa da ira de Deus. Jesus viu como as pessoas estavam tratando a casa de Deus, o templo de Deus, enganando as pessoas com dinheiro, e faz a mesma coisa hoje. Ele entrou no templo e viu os gritos dos vendedores ambulantes, as ofertas, os vendedores se superando uns aos outros. Ele viu os adoradores envergonhados ali. E quantos hoje também estão sendo enganados em busca do perdão do pecado? Outros não buscam. E ele via as pessoas dizendo, Deus, seja misericordioso comigo. E tudo ali era um local administrado por criminosos, que hoje não é tão diferente assim. O que Jesus viu o que Jesus fez quando viu essa cena? Ele deu meia volta e disse, não, peraí, nós vamos ver o lado bom das coisas, né? Estão falando em Deus. Ele fez um chicote de cordas, embora ele não golpeasse ninguém, Jesus não chicoteou ninguém, mas ele fez o chicote como símbolo do juízo ali. Estava nas suas mãos, ele derrubou a mesa dos cambistas, todo aquele sistema, expulsou todos do templo, eles estavam fugindo. E lá estava o Senhor mostrando, num relance, aquilo que eles experimentarão no dia final. Sabe por quê? Porque esta é a natureza de Deus. Quando ele vê o torturador, o estuprador, o espancador, o ladrão, há a natureza santa de Deus, uma ira que é controlada até agora contra todos esses pecados,
mas em breve ela vai se manifestar. A palavra de Deus diz que a ira de Deus se manifesta dos céus. E isso não é um capricho. Essa é a ira santa e gloriosa de Deus, da sua santa natureza, a tudo o que contradiz a sua palavra. Um Deus que odeia o pecado e ama o pecador, mas se o pecador não se arrepender, ele vai ser envolto pelo pecado e destruído também. Deus se opõe permanentemente ao pecado. A ira de Deus está sendo contida ainda em meio a todas as desgraças que nós estamos vendo nesse mundo. A ira de Deus está sendo contida. E Deus se importa, mesmo que aparentemente, aos olhos do mundo, Deus não esteja fazendo nada. Ou Deus aparentemente tenha tirado férias do mundo, como dizem alguns por aí. Deus irá revelar a sua ira, o seu juízo, pela crueldade humana, pelo sacrifício de crianças em partes da África, o comércio sexual de crianças, de meninas, o roubo, a blasfêmia, a violência, tudo que desonra o seu santíssimo nome a todo momento. Deus se importa e os juízos de Deus estão vindo sobre essa terra. Deus hoje oferece um tempo de graça, mas ao mesmo tempo ele está dizendo: o que você está fazendo com o tempo de graça que eu estou te dando? E Deus hoje está implorando. Lembre-se, Deus enviou o seu filho. Não brinque com isso. Ele implora para que as pessoas hoje se arrependam. Parem os seus pecados. E as pessoas estão vivendo desafiando a Deus e não terão desculpas no dia do juízo final. A palavra está cheia de exemplos da ira do Cordeiro, como esse, quando Cristo fez o chicote. No Antigo Testamento, e Cristo falou do Antigo Testamento e disse: o Antigo Testamento é a verdade. Era a única Bíblia que ele tinha. Há muitos exemplos de Deus advertindo o seu povo. Quando Deus enviava os profetas, Deus estava clamando: desista, se arrependa, volte, desista, se arrependa, volte, chore, clame, busque. Mas eles recusavam. E ele julgou. Por exemplo, Isaías e Jeremias, eles foram perseguidos, martirizados porque falavam no nome do Senhor. Eles traziam as mais lindas mensagens do amor, do convite de Deus para o perdão. Mas, ao mesmo tempo, eles traziam as mais terríveis mensagens de advertência, de juízo, que aconteceriam se eles continuassem na desobediência. E, geralmente, era o que acontecia. Eles não tinham arrependimento. Jeremias 7:2, ele diz assim: melhorem os seus caminhos e as suas obras, mas se vocês não melhorarem, eu vou trazer juízo sobre vocês. Jeremias 15:1-2, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, clamando, orando: ó Senhor, perdoa, ó Senhor, salva, não adiantaria. A minha alma não seria com esse povo. Lança-os diante da minha face, saiam da minha presença. Ah, irmãos, não existe a coisa mais horrível do que ouvir da boca de Deus, Deus dizendo: saia da minha presença. E no texto de Jeremias, a pergunta é feita: mas para onde iremos, Senhor? Só que aqui é diferente daquilo que Pedro falou. Pedro perguntou: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E aqui eles estão dizendo: para onde iremos? Não, Senhor, nós não queremos enfrentar as consequências desse pecado, mas não queremos nos livrar do pecado também. E quando alguém chega diante de Deus dizendo: Senhor, não, eu não quero sofrer, claro, eu não quero perder a tua presença por causa dos benefícios. Eu quero continuar do mesmo jeitinho, eu quero ter saúde, mas eu não quero te obedecer. Eu quero que continue tudo perfeito para mim, do jeito que o Senhor vinha mantendo, mas eu estou desobedecendo o teu nome, mas eu não quero perder isso. O que eu vou fazer, Senhor? E o Senhor diz: para onde você vai? Ok. Os que para a morte, vão para a morte. Os que para a espada, vão morrer a espada. Os que vão morrer de fome, vão morrer de fome. Os que vão para o cativeiro, vão para o cativeiro. Já defini tudo. Ai, irmãos. Deus agiu. Na época de Noé veio um dilúvio. Depois veio o fogo e enxofre. O deserto, a escravidão, a destruição. Pense no que aconteceu no dilúvio. O dilúvio foi a maior tragédia de proporções mundiais, que não se repetiu depois daquela época até hoje, mas irá se repetir agora novamente. Não um dilúvio universal, mas uma grande tragédia de proporções como foi a tragédia da época do dilúvio. E tudo aquilo aconteceu. O dilúvio foi capaz de modificar o clima da Terra, e mais uma vez o clima da Terra será modificado pelos eventos que vão acontecer agora. E milhões de pessoas ali que se endureceram, que afrontaram o Rei do Universo, que não confessaram seus pecados, perderam a vida, perderam a salvação. Quando Noé tinha 600 anos, Gênesis 7, verso 11, todas as fontes do grande abismo se romperam e as comportas dos céus se abriram. Mas se aquele povo
se eles tivessem crido na advertência, se eles tivessem se arrependido das suas más ações, o Senhor teria desviado a sua ira, como fez mais tarde com Nínive, com Jonas. Mas eles estavam obstinados, eles não estavam prontos a receber a reprovação, as advertências de Noé como profeta de Deus, e chegou o ponto que eles estavam maduros para a destruição. 2 Pedro 3, 5 a 7 diz, pela palavra de Deus pereceu o mundo de então. Eu vou trocar essa palavra pereceu todas as vezes pela palavra correta, mais fácil de entendimento, mais fácil de gravar. Pela palavra de Deus morreu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. A palavra de Deus cria e a palavra de Deus tira a vida. Para ficar mais claro, a palavra de Deus dá vida, a palavra de Deus mata. E Pedro diz, os céus e a terra que agora existem, os céus e a terra que você olha aí para cima e vê, a terra que você pisa, pela mesma palavra, são como um tesouro, estão sendo guardados para um momento, para o fogo, até o dia do juízo e perdição dos homens ímpios. Estará havia outra tempestade, meus irmãos, tremenda, terrível, que Deus tinha avisado durante tanto tempo. A terra vai ser de novo varrida pela ira desoladora de Deus, e os pecados e os pecadores serão aniquilados. Mas se você crê no nome do Senhor, você vai estar coberto debaixo do pavilhão do Altíssimo. Os pecados do passado, que atraíram a vingança do Todo-Poderoso sobre aquele mundo lá da época de Noé, hoje existem muito mais. O temor de Deus foi embora do coração. A palavra de Deus é tida como nada, e muito mais ainda será feito. E o juízo de Deus é justo. Antes do dilúvio, Deus enviou Noé para advertir o mundo. Antes do dilúvio, a mensagem foi dada através de Noé para que houvesse arrependimento, para que eles escapassem da destruição. Agora se aproxima o tempo da segunda vinda de Cristo, e Deus também envia o seu povo, envia seus servos, trazendo advertência para o mundo, para que se prepare para o grande acontecimento. Mas as multidões do mundo hoje estão em clara transgressão contra a lei de Deus, e Deus chamando para o arrependimento, com misericórdia. Mas quantos irão abandonar os seus pecados? A todos que abandonarem, só, apenas, a todos os que abandonarem seus pecados. Como é que se abandona pecados? É da boca para fora? Não. É por atos. Arrependimento contrito para com Deus. Fé em Cristo. A todos estes se oferece o perdão. Mas tem muita gente que acha que isso é um grande sacrifício. Abandonar o pecado. Por quê? Porque aquilo que ele acha não se harmoniza com os princípios do reino de Deus. Não há salvação. Dentre a grande população lá da época do dilúvio, somente 8 pessoas creram. 8 pessoas creram. Quantos hoje crerão? Quantos creram na mensagem de Noé? 7, porque Noé era o pregador. Noé era o pregador e mais 7. Hoje, quantos creem? Só 7 creram, 8 com Noé, e obedeceram. 120 anos, Noé pregando, o pregoeiro da justiça, como diz a palavra, avisou a destruição vindoura. As pessoas olhavam para o céu, tudo normal. Olhavam para a terra, tudo tranquilo. Não se via sinais de nada. Mas de repente o juízo de Deus veio. A mensagem foi rejeitada e desprezada. Da mesma forma é agora. Antes que o grande Deus, o grande legislador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, venha para punir os desobedientes, os transgressores são avisados. E Deus está dando essa mensagem quase todas as noites. E Deus está fazendo o convite. Mas a grande maioria rejeitará. Pense no que aconteceu com Sodoma e Gomorra. 2 grandes cidades que foram destruídas em questão de minutos, com fogo e enxofre que caiu do céu. Tudo era normal, tudo parecia normal. Gênesis 19, 23 diz que saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Era mais um dia tranquilo, mais um dia normal, nada demais. As pessoas estavam fazendo a mesma coisa. Estavam ali, cada um pegando o seu carro, pegando o seu Uber, indo para o seu trabalho, fazendo os seus negócios. Os genros de Ló, a mesma farra de sempre. E de repente veio o estrondo do trovão e fogo caiu do céu. E tudo foi consumido. Gênesis 19, 24, o Senhor fez cair do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Pense no que aconteceu com os milhares de israelitas que saíram do Egito. Eram o povo de Deus? Sim.
Mas quando eles saíram do Egito, eles descreram. Se rebelaram contra Deus no deserto, fizeram o bezerro de ouro. E Moisés faz uma oração. O Senhor diz, sai, Moisés, do meio desse povo, que eu vou consumir esse povo. E aí Moisés, não, Senhor, não faça isso, porque vão dizer isso, aquilo, que o Senhor tirou eles do Egito para matar no deserto, não faça isso. Aí o Senhor diz assim, tá bem, Moisés, eu vou honrar a sua oração. Eu não vou destruir esse povo, não. Porque, sabe, eu vou ouvir sua oração, não faz sentido, eles já estão mortos. Agora, no dia do juízo, eles não têm como fugir. Ou seja, Deus permitiu com que aquela geração passasse mais 40 anos andando para cima e para baixo no deserto, até morrer ali, mas eles já estavam perdidos. Então, para Deus, não faz sentido, não interessa se alguém vive 40, 50, 60, 100 anos nesse mundo e perca a vida eterna. O diabo é quem trabalha nesse sentido. O diabo tenta colocar na mente das pessoas que 1 minuto de prazer, 1 minuto de pecado é suficiente para ele trocar a salvação dele. Então Deus atende a oração de Moisés e diz, Moisés, tudo bem, eu vou atender sua oração, em consideração a vocês, o pessoal vai ficar aqui, vão continuar andando aí, 40 anos, mas vai morrer todo mundo aqui. Vai morrer todo mundo nesse deserto. Agora, Êxodo 32, 34. No dia da minha visitação. Ai, irmãos, isso aqui chega, arrepia isso aqui. Tudo bem, conduza esse povo, você vai levar esse povo, vão continuar na jornada do mesmo jeito, vão continuar no meio de vocês, mas não são dos seus, não vão entrar no reino dos céus. Mais do que isso, não vão entrar na terra prometida também, são apenas por estar. E vão morrer. Vou mandar o anjo com você. Agora vai chegar um dia, Moisés, no dia do juízo, no dia da minha visitação. O Senhor diz aqui em Êxodo 32, 34. Quando chegar esse dia, Moisés, no dia da minha visitação, sobre eles visitarei o seu pecado. Ai, irmãos, que dia é este? Quem jamais gostaria de receber esta visitação no dia do juízo final? Aquele povo que passou pelo Mar Vermelho, que saiu com Moisés rumo à terra prometida, mas que se rebelou contra Deus no meio do caminho. Deus disse, tudo bem, pode continuar 40 anos aí andando. 40 anos para Deus é nada. Vão morrer do mesmo jeito, não vão entrar. E pior ainda, quando eles abrirem os olhos, no último grande dia, no dia do juízo, quando eles olharem ao redor, eles vão estar diante do grande trono branco do Rei do Universo. E eles vão ouvir a voz de Deus Todo-Poderoso, dizendo mais ou menos assim, vim te visitar para acertar umas contas que eu tenho com você agora. Ai, irmãos. Neste momento, não haverá como fugir. Não há para onde ir. Não tem para quem suplicar misericórdia, porque a vida inteira a misericórdia foi jogada no lixo. Não há mais para quem apelar. Não tem juiz, não tem defensor, não tem pausa para o almoço. É apenas o ser humano, desnudo, diante do Deus Todo-Poderoso, que ele rejeitou uma vida inteira. Isso é o inferno. É não ter a salvação. Ah, irmãos, eu preciso falar sobre isso essa manhã. Sabe por quê? Porque isto faz parte da mensagem do Evangelho. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que essa conta do nosso pecado, do meu pecado e do seu pecado, não pudesse ser cobrada de você no dia do juízo final. Mas se você rejeitá-lo, essa conta é toda sua. Será que há alguém nessa manhã que acha que pode pagar essa conta sozinho? Será que há alguém nessa manhã que acha que tem condições de pagar essa conta e que não precisa dele, do Senhor? Que pode viver a sua vida do seu jeito, de qualquer jeito, fazendo o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, quantas vezes quer? Você pode até fazer, sim. Você vai se afundar no pecado sem Cristo e no dia do juízo final, ninguém pode escapar disso. Ó, irmãos, queridos irmãos e amigos, não existe propinas com Deus. Ele não vai se importar com a sua posição, se você é filho do governador, se você é filho do presidente, se você foi rico, se você tem uma casa do ano, se você tem um carro importado. Nada disso tem valor. O seu dinheiro não vai ter valor, a sua conta bancária não tem valor, a sua mansão não vai ter valor, o seu doutorado na PUC, na USP, em Harvard não terão valor, porque tudo isso naquele dia vai ser um completo e absoluto nada, igual ao lixo da rua, porque não pode te dar a vida eterna.
Sua única segurança, grave isso, e não esqueça nunca, sua única segurança está em Cristo. Sua única esperança é Cristo. Sua única chance de misericórdia é Cristo. Não se engane. Não deixe o inimigo enganar você, achando que a salvação é do seu jeito, da sua maneira, nos seus termos, porque não é. Tudo é por Cristo. Tudo é para Cristo, é por causa dele, é mantido por ele, desde agora e para sempre. A ele a honra, a glória, o domínio, o louvor, as ações de graças, a adoração, pelos séculos dos séculos, enfim, antes de todas as eras. Cristo. Nessa manhã, eu faço uma pergunta. Quanto tempo mais eu irei viver neste mundo? Quanto tempo mais você viverá neste mundo para desperdiçar a sua vida com tolices? Existe uma vida eterna que o diabo quer roubar de você. E ele só precisa fazer você rejeitar esse dom maravilhoso por alguns minutos só. Apenas. Deus não é um velho aposentado, indefeso, desamparado. Ele é o grande juiz. Todos esses exemplos que nós vemos aqui são imagens do juízo final. Paulo diz em Romanos 2, verso 5, para aqueles que não se arrependem, vocês estão a pregar a vós mesmos a ira contra o dia da ira. Ah, irmãos, quisera nessa manhã que todos nós tivéssemos uma visão da glória de Deus, como teve o profeta Isaías. O profeta Isaías teve uma visão da glória do Senhor. A palavra hebraica aqui usada é Adonai, que significa o Deus que é capaz de realizar todos os seus propósitos. Não há fraqueza ou fracasso na realização em Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Toda a sua vontade será realizada, todo o seu querer será feito, tudo quanto ele queira. Agindo o Senhor, nada, nem ninguém pode sequer questionar o que ele faz, porque ele mantém todas as coisas. Ele é o onipotente, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele declara, Isaías 46:10, o que eu decidir permanecerá, e eu farei tudo o que eu quiser. Quando o profeta Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele está governando soberanamente o céu e a terra. Ele não tem manchas ao redor de poeira, nem de pecado. Ele é diferente de nós, ele é absolutamente transcendente, ele é exaltado acima de tudo e de todos. Essa é a majestade do Deus infinito, do único ser que existe antes da própria existência. E ele está cercado por serafins, e os serafins clamam incessantemente uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles estão clamando isso desde a eternidade. Eles estão clamando isso agora mesmo, nesse exato momento. Eles não param. Eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite. Ele é santo. Se você consegue ver isso, a santidade do Senhor, assim como esses anjos, se eu tivesse apenas uma visão, eu me prostraria agora diante do Deus vivo. O pecado é uma ofensa, é um insulto a esse glorioso ser. O pecado envolve desprezo por essa majestade divina, a ofensa ao ser infinito. Quando Adão e Eva pecaram, eles deveriam ter sido imediatamente fulminados da presença de Deus, mas não foram. Isso se chama graça. Graça é a possibilidade de alguém condenado à morte, como eu e você, ainda estarmos vivos, termos a vida eterna. E isso só acontece pelo sangue do Cordeiro. Amém. O que devemos fazer? Devemos dizer como salmista, Salmo 51, verso 4, contra ti, somente contra ti, pequei, e fiz mal aos teus olhos, confessou Davi, Salmo 51, 4. E em Gênesis 39, 9, José dizia, como eu posso cometer essa grande maldade? Como eu posso pecar contra Deus? Como? Não seja como o faraó do Egito que diz, quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Quem é o Senhor? Ai, irmãos, nós possamos ter uma visão da glória de Deus. Nós estamos em um mundo cheio de pecado, em um mundo manchado de pecado, mas a palavra de Deus diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. 1 João 5, não há nenhum traço de mal, nenhuma imperfeição. Os anjos velam seus rostos diante da santidade do Todo-Poderoso. Ele é o Deus Santo e ele odeia o pecado. Qualquer desvio da sua natureza pura e imaculada é abominável, porque ele é o Deus Santo. Ele é o Deus Santo. Considere Paulo em Atenas, quando ele vê a cidade tomada pela idolatria, as pessoas se curvando, fazendo sacrifícios. E lá em Atos 17:16 diz que Paulo, o seu espírito foi agitado dentro dele, ele estava zangado em ver aquilo ali. Agora multiplique isso pelo infinito e você vai ter
uma noção do que é a santidade de Deus e como Deus odeia o pecado. Salmo 5 diz: Tu não és um Deus que tem prazer na maldade, nem o mal habitará na tua presença. O mal não habitará na tua presença. Foi por causa disso que Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz, os nossos pecados foram colocados sobre ele. Há muitas outras coisas mais a se falar sobre esse assunto e pouco tempo para se falar. Mas que nesta manhã o nosso coração seja tomado de toda a presença de Deus. Deus amou Jesus muito mais e ama do que nós podemos imaginar. Mas mesmo assim, ele o entregou e ele o puniu. Ele foi o portador de pecados em nosso lugar por causa do pecado, que eu e você já fomos escravos um dia, mas hoje não somos mais, para a honra e glória de Deus. Em nome de todos aqueles que lhe foram dados pelo Pai, Cristo sofreu todo o tormento do pecador não arrependido. Ele tomou sobre si o nosso castigo, que nós devemos receber. Ele experimentou a ira não misturada. Ele procurou a comunhão do Pai, não encontrou, encontrou apenas a ira contra o pecado que estava sobre ele. Ah, irmãos, o que devemos fazer? Temei aquele que tem poder, não apenas o que mata o corpo, mas aquele que pode jogar no inferno. É isso que a palavra diz. Então você tem uma escolha entre a pessoa que você chama de Jesus, do evangelho coach de hoje, ou o verdadeiro Cristo e a mensagem dos evangelhos. Jesus nos diz, no perfeito amor não há medo. Você não precisa ter medo. Não precisa. Muitos no passado sofreram, foram pendurados, mortos, foram esquartejados, mas eles temeram o Senhor e não temeram os homens. Porque Deus é amor. Deus é amor. Devemos viver a vida sujeitos ao medo? Não. Você não precisa temer. Deus já enviou seu Filho ao mundo para dizer não. Ele veio para nos livrar do medo. A mensagem desta manhã não é sobre medo. A mensagem desta manhã não é sobre inferno. A mensagem desta manhã é sobre vida eterna. E quanto mais nós percebermos o quanto o céu é maravilhoso, o quanto a vida eterna é o dom perfeito que Deus nos deu, e o quanto que Cristo sofreu para pagar esse preço em nosso lugar, mais você vai querer estar nos braços de Jesus. Jesus não veio para dizer que Deus é indiferente à forma que você vive. Ele veio para cumprir na sua própria vida tudo o que Deus exige de mim e de você. Nunca esqueça disso. Não há condenação, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que nós possamos não ter medo do homem. Quantas coisas virão aí à frente? Quantas coisas horríveis acontecerão? Quantas perseguições? Mas não tenham medo. Temam o alto e sublime, o santo que habita a eternidade, cujo nome é santo. Temei-o, santos, e nada mais vocês terão a temer, nada mais teremos a temer, nenhum medo do inferno, nenhum medo do diabo, nenhum medo de coisa nenhuma. Não tenham medo deles. Nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor. Oremos ao Pai. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos. Nós te louvamos, porque para a vida eterna é que fomos chamados. Nós glorificamos o teu nome, pelo teu infinito amor em pagar o preço do pecado em nosso lugar. Ajuda-nos para que cada dia haja um arrependimento sincero e verdadeiro dentro do nosso coração. Não há outro lugar aonde possamos ir, porque somente tu tens as palavras da vida eterna. Não há salvação em nenhum outro. Nós te suplicamos, Senhor, nesta manhã, que tome-nos em teus braços, que nos purifique de toda maldade, de toda injustiça, porque tu és um Deus santo. Que possamos nos prostrar diante dos teus pés, Pai, e que possamos clamar ao teu nome e dizer, Senhor, faz de mim um vaso novo, habita em mim, cumpre o primeiro de todos os mandamentos em minha vida, que é amar ao Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, porque é este o principal de todos os mandamentos. O objetivo da nossa vida deve ser esse, viver uma vida de amor contigo. Porque longe de ti, Senhor, não há vida, não há salvação. Abençoa-nos todos a ter um relacionamento contigo de amor e saber que temos um céu para ganhar
um caminho que já foi aberto pelo sangue do Cordeiro. Por mais que esse caminho seja um caminho difícil, uma estrada estreita, Senhor, ajuda-nos e nos mantém nele para sempre, até o dia que entraremos nos portais da Nova Jerusalém. É o que nós te suplicamos, Pai, pelo teu convite de amor, de salvação e de vida eterna nesta manhã, que o Senhor nos faz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Louvado Deus. seja